Vamos aí agora ver voz passiva para as frases no futuro. Claro que ainda não está completo, a gente vai fazer junto essas três aqui. A frase primeiro aí, ó, presta atenção que they will build a house next week. Opa, coloquei aqui next month. Aqui, esse é o verbo build, que é o verbo construir. Que como a frase é no futuro, o que indica futuro aqui é o will. Né? Então o verbo principal da frase fica na forma infinitiva, porque o will indica futuro. E aqui no fundo eu tenho next week, next month. Vamos colocar essa frase na voz passiva. O que você vai fazer aqui não é colocar o next month como primeiro, porque next month é quando que eles vão construir a casa. Esse é o complemento da frase. Ele vai depois. Você tem que achar aqui quem vai construir, que são eles, e o que eles vão construir, que é a casa. Então é a casa que você vai colocar para cá, não um complemento da frase. Então se a sua frase tem um complemento, não é o complemento que vem para cá, é o que vai ser feito, tá? Que nesse caso é a house. Vou colocar aqui então, deixa eu colocar em preto. Começa então pela casa, a house. Como eu estou fazendo uma voz passiva, no futuro, eu vou manter o meu will sempre, tá? Não tem exceção, sempre o will volta na frase de voz passiva. Will. E aí sim eu vou colocar o verbo to be na forma be, porque o will está no futuro. Então eu não vou colocar is nem was. Só colocar will be. E aí o verbo principal vai como particípio, que é build, com T no final. By them. Aqui está a primeira frase de voz passiva no futuro. They will build a house next month. A house foi o que veio primeiro, né? Então a house vem. Will be, porque futuro, eu tenho que colocar aqui logo depois do a house, um verbo to be, só que está no futuro, então o will vai junto. Esse will aqui sempre puxa junto. Will be, o verbo principal vai como past participle, built, by, they aqui volta como them. Tá? Aí sim o restante da frase eu posso copiar next month. É assim que eu faço a voz passiva para futuro se a frase tem complemento. Então tudo bem, na frase de presente e passado também. Se tiver complemento, deixa o complemento para depois. Aqui está. Vamos à frase de futuro na negativa. Negativa é simples, will not. Ou então won't, que está junto aqui. Esse aqui está separado, will not. Vamos fazer a frase negativa. A house, primeiro a house, né? Primeiro vem esse aqui. A house é negativo, então é só colocar o negativo aqui de volta. Se aqui foi will, aqui vai ser will not be. Pronto, é só colocar o mesmo will, se for afirmativo, e o verbo to be logo depois, ou então colocar o will not de novo e o verbo to be depois. E aí sim o verbo principal na forma past participle. Will not be built by them, que é este aqui, they. Aí fizemos a frase de voz passiva para o futuro na negativa. E aqui na interrogativa? A gente sabe que interrogativa no futuro é só colocar o will também na frente, que nem está aqui, ó. Will they build the house? Will they build a house? De novo, volta aqui a house. Olha só. Claro que isso aqui vai manter uma interrogativa, né? Então, se eu tenho interrogativa no futuro, eu vou mantê-la aqui, ó. Will a house be built by them? Lembra que a frase aqui, ó, é uma pergunta, então aqui eu vou ter que mantê-la como pergunta também. Então é will a house be. Não põe will be a house, põe will a house be built by them. Este aqui é o modo como eu faço a voz passiva no futuro na interrogativa. Aqui eu tenho a house
que vem para cá. Claro que eu vou ter que colocar o will antes da house, porque é uma pergunta. O be vem aqui. O verbo principal fica como built, com T no final, by them. Aqui está as 3 formas de colocar o futuro na voz passiva. Vamos ver uma ou duas delas com outro modal verb, que é o can, por exemplo. Vamos ver como é que a gente usa can. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos fazer com o uso de can. You can play the piano. Aí está a frase, you can play the piano. Can é o modal verbo da frase. O modal verbo aqui é o can. Eu vou fazer nessa aqui, para fazer a voz passiva dela, muito parecido com o que eu fiz com o will, porque o can, ele é que está dando a indicação para este verbo aqui, ó. Então eu vou colocar o quê? Claro, é você que faz a ação é esta, tocar, e quem sofre a ação é o piano, então é ele que eu vou inverter. É só colocar the piano. The piano. Como eu tenho aqui o modal verb can, que é o mesmo que eu tenho para will na frase anterior, eu vou só colocar de volta ele aqui, can. Aí sim eu vou entrar com o verbo to be. Também na forma original, não posso mudar o verbo to be depois de modal verbs ou depois de will. O verbo play na forma past participle. By you. O verbo play é um verbo regular, então o passado e o participle fica também como ed. Aqui está usando o modal verb. Se aqui fosse should, faz a mesma coisa. Se fosse might, faz a mesma coisa. Aqui está como a gente viu para fazer futuro na voz passiva e usando também modal verbs. Vamos fazer mais uma? Vamos fazer mais uma. Vamos fazer com o modal verb no passado, could. Se eu tirar isso aqui, ó, vou colocar you could play the piano. Aqui a frase está com o modal verbo no passado. You could play the piano. É a mesma coisa, é só colocar esse aqui para cá. Aí a frase já ficou alterada, ficou certa. You could play the piano could be played by you. É assim que faz com modal verbs. Se você tiver alguma dúvida, volta para assistir o vídeo novamente de como é que faz voz passiva no futuro. Aqui foi como a gente faz com modal verbs. Tem exemplos também no seu material de PDF. E depois a gente vai ver como é que faz isso aí na forma de presente perfeito.